Prepare-se para adentrar os primórdios mais ocultos da humanidade. Hoje você conhecerá a história de Lilith, a primeira mulher de Adão, uma figura coberta por sombras e pela controvérsia de antigas tradições. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas épicas e mergulhar em lendas que transcendem o tempo. Agora, acomode-se e deixe que as chamas deste relato aqueçam sua imaginação. Dizem as histórias mais antigas que Lilith foi criada a partir do mesmo barro que deu origem a Adão. Enquanto Eva teria sido formada depois, a partir da costela de Adão, Lilith teria sido gerada paralelamente a ele, compartilhando o mesmo fôlego divino em sua essência. Essa história, embora não conste de maneira explícita na Bíblia oficial, faz parte de tradições judaicas apócrifas e textos antigos que evocam a figura de Lilith como uma mulher forte, rebelde e dona de um espírito incontrolável. No Jardim do Éden, aquele espaço sagrado onde cada folha e cada flor era fonte de vida, coexistiam Adão e Lilith, criados para viver em harmonia e refletir a perfeição divina. Por um tempo, ambos contemplaram o paraíso em plenitude, mas Lilith não se sentia inferior, nem aceitava as regras que a colocavam abaixo do homem. Ela acreditava ter o mesmo direito de ser livre, de explorar, de erguer o rosto aos céus com a mesma dignidade. Conta-se que, em certo momento, Adão exigiu que Lilith se submetesse aos seus desejos e obedecesse aos seus mandos. Ela, sem temer o desconhecido, recusou-se veementemente a subordinar-se. Queria igualdade, pois havia sido forjada na mesma matéria primária de criação. A recusa de Lilith incendiou discórdia no paraíso. Palavras rudes foram trocadas e o calor da discórdia era mais intenso que as chamas da espada flamejante dos querubins. Intrigado e irritado, Adão recorreu ao Criador, buscando uma solução. Dependendo da versão narrada, Deus tentou harmonizar o casal de diversas formas. Entretanto, o espírito altivo de Lilith não se acomodava às tradições hierárquicas. Em seu âmago, ela não admitia que lhe fosse tirado o direito de escolher. Sentindo-se presa, suprimida e sem apoio, Lilith tomou uma decisão que poucos ousariam tomar. Abandonou o Jardim do Éden. Ergueu os olhos para o céu e proferiu um nome sagrado que a fez partir, voando pelas bordas do horizonte. Alguns dizem que esse nome era tão poderoso que ela fez cruzar as fronteiras do reino celestial e desembocar nos domínios habitados por anjos caídos e criaturas exiladas. E antes que continuemos essa saga misteriosa, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Assim, você não perde nenhuma das nossas futuras viagens pelos mitos e lendas mais sombrios. Fora do paraíso, Lilith encontrou-se nos desertos áridos do mundo. Foi ali, diante do vazio e da solidão, que encontrou também seres que habitavam em trevas, os quais simpatizaram com seu espírito rebelde. Muitos contam que foram esses seres a lhe oferecer refúgio e companhia. Sem a proteção de Deus e sem os laços de Adão, ela vagou pela vastidão solitária até ser acolhida por anjos exilados, que há muito tempo haviam conhecido a ira divina. Esses anjos, corrompidos pela sede de liberdade a qualquer custo, reconheciam em Lilith um potencial único. Na escuridão, Lilith se converteu em uma figura mística e temida. Escolheu trilhar o caminho do desconhecido, longe das diretrizes divinas e das regras do Éden. Tornou-se senhora de si mesma,
mas ao custo de ser exilada para sempre da graça celestial. Enquanto Adão recebia de Deus uma nova companheira, Eva, Lilith tecia laços profundos com forças inomináveis, gerando vida demoníaca e tornando-se a mãe de criaturas que compartilhavam seu sangue impetuoso e indomável. Imagens 11. Por vezes, a narrativa diz que anjos enviados pelo Criador foram atrás de Lilith para convencê-la a retornar. Eles teriam suplicado que voltasse ao lar e se submetesse à ordem estabelecida. Lilith, firme, rejeitou o convite divino e, pela ousadia, foi amaldiçoada a não poder retornar a nenhum recinto sagrado. Sua morada, a partir de então, foram os confins escuros do mundo. Alguns interpretam que ela se transformou na mãe dos demônios, gerando seres que corporificaram os aspectos mais sombrios da existência. Outros, porém, defendem que Lilith personificava apenas uma liberdade incompreendida e perseguida pela moral dominante. Enquanto isso, no Éden, Adão e Eva viviam suas próprias provações, desde a tentação pelo fruto proibido até a expulsão do jardim. Pouco foi dito sobre Lilith após sua partida, mas as lendas subterrâneas a mantiveram viva na mente dos antigos. Em várias culturas, passou a ser citada como uma figura noturna que seduz homens e leva crianças. Outras tradições veem em Lilith apenas o símbolo do feminino que não se dobra às imposições patriarcais. A cada época, a imagem de Lilith é reinventada, ora cruel, ora apenas libertária. A força de sua história, porém, permanece. Lilith ousou rejeitar a subserviência. Essa postura é repleta de ambiguidade. Foi ela traída pelo destino ou caminhou para o caos por escolha própria? Alguns acreditam que ela encontrou emancipação genuína, mas envolta em um manto de escuridão. De qualquer forma, ao deixar o jardim, Lilith transcendeu as fronteiras de um simples relato de criação e adentrou o imaginário popular como a própria essência da rebeldia feminina. Dizem que, nos desertos infernais, ela encontrou outros anjos caídos. Alianças foram forjadas em sangue, e desse pacto nasceu uma linhagem de criaturas sombrias. Chamavam-na Mãe dos Monstros, Rainha das Sombras e Mãe dos Demônios. Seus filhos habitavam nas florestas escuras, nos abismos sem luz, nos pesadelos que assombram a humanidade. Por vezes, espalha-se a crença de que Lilith e seus rebentos vagam pelas noites, atraindo aqueles que se aventuram em desejos proibidos. Mas seria Lilith, de fato, essa figura corrompida pelo mal? Ou seria a primeira voz feminina a erguer-se pela igualdade? As interpretações são diversas. Textos esotéricos antigos clamam que ela foi vítima de uma estrutura injusta, punida por não se curvar. Já segmentos mais ortodoxos a julgam uma sedutora nefasta, fonte de tentação e destruição. Seja como for, Lilith permanece viva na memória coletiva, inspirando curiosidade, temor e, por vezes, admiração. Em algumas passagens, há menções de que os anjos do Senhor voltaram a visitá-la para selar acordos de paz. Em troca de não atormentar os recém-nascidos, ela teria garantias de poder vagar livremente em outros domínios da existência, sem ser destruída pela ira divina. Essa parte do relato, por ser fragmentária, é envolta em contradições. Contudo, a lenda perpetua a ideia de que Lilith, mesmo desterrada, jamais deixou de estar presente na teia do universo criado por Deus. A reflexão que fica é: Adão e Eva representam a obediência, ainda que também tenham cometido seus pecados,
Mas Lilith simboliza o questionamento absoluto das normas. O que seria da humanidade se todos se comportassem como Lilith, rompendo limites e enfrentando o céu para defender sua livre vontade? Seríamos livres ou amaldiçoados? Seríamos autônomos ou viveríamos num eterno exílio? A resposta varia conforme as crenças e perspectivas de cada indivíduo. Aproveitando essa pausa reflexiva, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, clique agora mesmo no botão de inscrição. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias e terá acesso a conteúdos exclusivos sobre mitos e segredos milenares. Com o tempo, a figura de Lilith passou a habitar não só os desertos físicos, mas também as paisagens do inconsciente coletivo. Pelos corredores escuros da imaginação, ela caminha sutilmente, sussurrando dúvidas, liberdade e sedução. Para alguns, Lilith personifica o chamado das noites solitárias, onde a busca pelo prazer encontra eco na escuridão. Para outros, ela é protetora das mulheres que, assim como ela, se negam a aceitar imposições injustas. Apesar de seu afastamento do Éden, muitos acreditam que Lilith nutriu saudades daquele jardim perfeito. Em certas versões, ela teria espreitado Adão e Eva de longe, oculta na penumbra das folhagens. Teria lamentado sua própria decisão ou, quem sabe, apenas contemplado o que deixou para trás sem jamais se arrepender. Disse que, quando Deus baniu Adão e Eva por morderem o fruto proibido, Lilith teria se sentido vingada, pois provaram o gosto da queda e se uniram a ela em exílio, ainda que em outros termos. A partir dessa lenda, surge a ideia de que a humanidade descenderia não só de Adão e Eva, mas, em alguma linha narrativa, também de energias inerentes a Lilith. É como se nosso espírito fosse composto tanto da obediência e culpa de Adão e Eva, quanto da rebeldia e sede de liberdade de Lilith. Nesse sentido, a história dela não é apenas a de uma mulher outrora esquecida, mas a raiz de uma condição humana dividida entre lei e paixão, entre lealdade e liberdade. Em momentos de grande transformação histórica, Lilith ressurgiu como símbolo de empoderamento, reivindicado por movimentos que enxergam nela a força do feminino insubmisso. Em contrapartida, há quem a tema, relegando-a a um arquétipo de demônio sedutor, uma ameaça oculta à ordem moral. Essas polarizações contribuem para manter seu nome vivo, seja como metáfora ou entidade mística. O certo é que Lilith representa a carga emocional de quem questiona, rompe e paga o preço de sua autonomia. E assim, nos ecos das narrativas antigas, ela permanece viva, alimentando a chama do imaginário popular, que anseia por lendas sobre anjos e demônios, luz e trevas, ordem e caos. Afinal, quem diria que lá, no alvorecer da criação, havia uma mulher tão livre que preferiu enfrentar a fúria dos céus a se submeter aos ditames dos homens. E se você deseja continuar acompanhando nossas viagens aos confins dos mitos e segredos ancestrais, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações. Só assim você não perderá as próximas histórias que desvendam o universo oculto e suas criaturas lendárias. Deixe também o seu comentário. Você vê Lilith como uma figura realmente sombria ou a enxerga como o símbolo máximo da autonomia feminina? No silêncio que precede o fim, algo de Lilith ainda reverbera em cada um de nós. Fascínio e reflexão sobre a primeira mulher que ousou contradizer o Éden. Que fique na sua memória o eco de suas asas sombrias que um dia sobrevoaram o jardim perfeito em busca de liberdade. Lilith não pediu permissão para voar. Ela simplesmente alçou o voo e se tornou uma lenda eterna,
encapsulando o dilema humano entre a segurança da obediência e a grandeza, porém arriscada, da liberdade. Não se esqueça. Inscreva-se no canal para mais contos, relatos e descobertas sobre o fantástico e o desconhecido. Aqui, nós mantemos vivo o fio que nos liga ao passado mítico, tecendo narrativas que iluminam a nossa noite interior. Lilith viverá enquanto falarmos dela, e com seu exemplo, talvez encontremos também a coragem de escrever o nosso próprio destino.